Antes de substituir qualquer ingrediente da receita, você precisa saber de algumas coisas, tá? É importante que você conheça as funções dos ingredientes, que você conheça quais características cada ingrediente agrega à sua massa, para você saber, eu preciso substituir a farinha de arroz, por qual outra eu posso substituir? Então, você precisa conhecer quais as características da farinha de arroz para poder agregar uma outra farinha que também tem essa função principal, que é da estrutura no caso, né? Então, é importante você conhecer sempre as funções dos ingredientes. E como eu disse nas lives anteriores, conhecer as funções dos ingredientes não significa, explorar tudo daquele ingrediente. Eu preciso fazer um curso para saber quais as funções dos ovos. Não é isso, tá? As funções principais, você já sabe, eu já falo aqui sempre nos vídeos, você já sabe quais são as funções principais que cada ingrediente agrega. Então, o que falta é prática. Se você ainda não sabe, é prática. Na prática você vai vendo, se eu colocar um ovo a mais, o que vai acontecer com a minha massa? Então é na prática mesmo, tá? Não se preocupe que não é para você estudar tudo, ler artigo, não é isso, tá bom? É conhecendo aos poucos que a gente vai conversando e também praticando, fazendo as receitas, certo? Aqui, antes de você substituir o ingrediente, eu indico que você faça preferencialmente você faça a receita original antes de substituir o ingrediente, para que você saiba qual é o resultado final que aquela listagem de ingredientes, que aquela ficha técnica me dá, para você entrar com a substituição e saber identificar qual foi a característica que foi alterada, tá? Eu coloquei um purê de batata doce, né, no lugar do purê de abóbora. Aí a minha massa ficou mais ressecada. Não ficou tão úmida? Não é o caso, tá? Eu só tô dando um exemplo. Então, é importante você fazer a receita original se você puder, se você não tiver alergia aos ingredientes, se você não tiver algum ingrediente que você não goste, por exemplo. Então, preferencialmente, teste a receita inicial, original, para depois começar a substituir os ingredientes, tá bom? E antes de você substituir qualquer ingrediente, você precisa saber que você pode substituir um ingrediente por vez, para você identificar o que aquela alteração causou na sua receita. Se você substitui 2, você não sabe qual dos 2 deu aquela característica específica, certo? Então, sempre substitua um ingrediente por vez, tá bom? E uma coisa que é importante, que às vezes a gente não faz, é anotar as diferenças. Eu tenho uma receita original e com esses ingredientes ela fica macia, úmida, só que eu acho que ela tem um pouquinho de umidade a mais. Aí eu vou fazer uma alteração nessa receita. O resultado final da minha alteração ficou bem legal, ficou bem do jeito que eu gostava, não ficou tão úmido. E o que eu alterei? Então você vai anotar isso, porque da próxima vez você pode não lembrar o que você alterou para dar aquele resultado, tá? Então é importante tomar nota do que você alterou, de quais foram as características que resultaram daquela alteração, tá bom? Para você ter um controle e saber o que você vai utilizar naquela receita, certo? E o mais importante, gente, testar. Testar e não desistir. Ter persistência, ser persistente, né? Ter resiliência. Errou, faz de novo até acertar. É assim que a gente faz as coisas, né? A gente não acerta as coisas de primeira. Isso é em tudo na vida, né? Raramente alguém vai fazer alguma coisa e, nossa, deu certo de primeira. Não é assim que as coisas funcionam e a gente sabe muito bem disso, né? Então, na receita não é diferente. Se você, principalmente você que não tem prática na cozinha, não vai ser da primeira vez que você vai acertar essa receita, né? Assim, em regra, né? Então, não se desespere, faça de novo, né? Amanhã, testa a receita de novo, mude alguma coisa, anote o que você mudou para você ver como vai ficar o resultado final e assim você vai conseguindo fazer os seus pães. Um exemplo meu, quando eu comecei a fazer pães sem glúten, as 8 primeiras receitas, 7 ou 8 primeiras receitas eu não consegui comer, porque todas ficaram horríveis. Eu desisti? Não desisti. Eu até parei por um tempinho, confesso. Mas eu não desisti. Voltei, estudei e testei. Uma outra coisa, o pão francês do meu curso, eu fiz 15 receitas para chegar ao pão francês perfeito que eu queria. Então, eu demorei 15 vezes. Eu fiz 15 receitas. Não joguei fora nenhuma delas. Claro, comi, né? Mas nenhuma tinha ficado perfeita até eu fazer a 15ª. Então, é isso. A gente precisa persistir.
A gente precisa, né? Porque nós que temos restrição alimentar, principalmente restrição ao glúten, que a gente sabe que não vai mais poder consumir esse tipo de produto, nós precisamos fazer, nós não podemos desistir, porque é pra gente, é pra nossa saúde, né? Pra nossa alimentação, para que a gente consiga comer tudo que a gente ama de forma segura e com qualidade, né? Então é importante não desistir.